aí. Nesse vídeo eu vou te falar por que você se forçar a ter disciplina está, na verdade, acabando com a sua produtividade. E você também vai descobrir o porquê a magia da produtividade caótica, o método que eu criei, te ajuda a ser uma pessoa mais produtiva e ter muitos mais resultados sem que você precise se forçar a ter disciplina e da melhor forma, que é de uma forma confortável para você. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque tem algumas coisas importantes sobre mim que você precisa saber. A primeira delas é que meu nome é Marcela, e a coisa mais importante que eu preciso falar para você nesse momento é que eu não sou uma pessoa qualquer falando sobre um assunto só porque ela tem uma base de experiência profissional. Não. Eu sou psicóloga e eu sou perita psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E para provar aqui que eu não sou uma coach com formação em qualquer outra coisa, eu de fato tenho experiência profissional em desenvolvimento pessoal. Estamos aqui, mostrando para você o meu CRP. Eu tô com cadastro ativo. Eu sou psicóloga clínica ativa, com o meu cadastro ativo no CRP. E eu também botei aqui meu acesso, né? Eu não posso mostrar tudo, não posso mostrar muita coisa, né? Mas eu tô aqui com o meu acesso de perito judicial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também. E a outra coisa muito importante sobre mim é que eu sou uma pessoa neurodiversa. Eu tenho TDAH e eu sou mãe também de 2 crianças neurodiversas. O Dimitri, que tem TDAH e autismo, e a minha filha mais nova, Catarina, que também tem autismo e altas habilidades. E é por isso que eu comecei a ampliar a forma como eu vejo a produtividade, porque eu entendo que não existe só um tipo de pessoa, existem várias possibilidades, vários tipos de funcionamento, e o fato de eu encarar essa neurodiversidade tão de perto faz com que eu veja que todos somos diversos. E é por isso que eu sou uma pessoa antidisciplina, porque eu acredito que a disciplina não é a única forma da gente ser produtiva, e na verdade, eu até sou contra a gente ter disciplina. Mas vamos falar disso um pouquinho mais na frente, conforme você vai me conhecendo e tudo mais. E de verdade, falando agora sobre o meu processo de me tornar uma pessoa produtiva. Eu só me transformei numa pessoa produtiva quando eu parei de tentar me transformar numa pessoa disciplinada e constante, que não fazia sentido pra mim. Quando eu me tornei mãe, eu tive um aumento absurdo nas minhas demandas, né? Porque cuidar de 2 crianças, principalmente 2 crianças atípicas, é algo que aumenta um pouquinho a dificuldade do jogo da vida, né? E era muita coisa pra eu dar conta. Então eu comecei a não conseguir dar conta das coisas. A minha vida acadêmica, que eu levei com mais facilidade, a minha vida profissional, que eu também levei com mais facilidade. Quando eu comecei a ter várias outras demandas, as coisas que eu levava com facilidade, eu já não comecei mais a levar com facilidade. E quando a gente se torna mãe, né, existe uma culpa, uma cobrança pra gente se doar quase que 100%, a gente dá conta de tudo. E eu tentei, durante muito tempo, dar conta de tudo. Então, eu comecei a procurar várias formas, várias fórmulas de gurus da produtividade, e eu procurei seguir à risca tudo que eles ensinavam. E eu só ganhei várias crises de burnout, internações, e isso só fortalecia a crença de que eu era caótica demais e que nenhum método, mesmo o método ideal, a melhor fórmula para a produtividade funcionaria comigo. E eu acho que nesse momento você deve estar até sentindo coisas semelhantes a que eu sentia nessa época. Eu me sentia triste, desmotivada, sobrecarregada, frustrada, estagnada. E eu também me sentia muito culpada por não estar conseguindo ser produtiva ou fazer o que eu precisava fazer. E eu não conseguia me forçar. Eu achava que me cobrar e me forçar seria a solução para me tornar mais produtiva. Mas não era. Eu me sentia muito esgotada de estar sempre abandonando e procrastinando todos os meus projetos, todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. Ficava empurrando as coisas com a barriga. E quando eu via, eu tava estagnada. Não importava o esforço que eu fazia, eu tava sempre no mesmo lugar. Eu também tinha muita dificuldade em gerir, em equilibrar todas essas áreas da minha vida. Então, muitas vezes, eu dava mais valor pro trabalho do que, às vezes, pros meus filhos. E eu me sentia mais culpada com isso. Então, eu tinha muita dificuldade em gerir as áreas da minha vida. E parecia impossível, ou muito desconfortável me tornar uma pessoa produtiva e organizada. E você também, assim como eu, já deve ter tentado diversos de outros métodos que colocam a ordem no seu caos e que prometem acabar com o seu caos, mas você não deve ter tido resultados a longo prazo. Te disseram que só existia uma única forma de você ser uma pessoa produtiva. Isso seria se você se tornasse uma pessoa disciplinada e constante. E em várias metodologias eles até jogam alguma coisa ali de neurociências, coisa bem rasa, e eles também falam sobre discursos motivacionais e mudança de mindset para fazer com que tenha alguma bagagem. Eles dizem que você precisa acabar com o caos da sua vida, e você segue o que eles fazem
o que eles criam, eles falam que você deveria fazer, você segue à risca. Você cria o planejamento perfeito, você coloca a sua vida em ordem e você faz um esforço absurdo para se manter disciplinada, constante, para não deixar esse planejamento ser afetado por nada. Mas você, assim como eu, deve ter descoberto que isso só dura durante pouco tempo, porque não dá pra gente controlar o caos e a gente não tem o controle de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Então sempre vai acontecer algo e esse planejamento perfeito, ele vai ser invalidado, ele não vai funcionar e você vai voltar para estaca zero, só que muito pior, porque além de você ter voltado para um caos descontrolado, você vai achar que o problema é você e você ainda vai ter jogado dinheiro fora. E eu chamo isso de efeito dos onzobulos, que deixam você numa situação pior do que a que você estava antes. Eu sei, você sabe, que a gente ser produtivo é essencial pra gente conseguir gerir as situações da nossa vida. Só que eu comecei a fazer um trabalho interno comigo de me questionar, e se eu não for errada? E se eu for só diferente? E eu quero que você comece a pensar nisso também. E se você não for errado? E se você for só diferente? E se você tiver o seu próprio jeito de funcionar? Se o método deles não funcionava pra mim, eu iria precisar achar um método que funcionasse de fato pra mim. E eu fiz o que qualquer pessoa academicamente curiosa e que tenha um embasamento teórico no assunto costuma fazer. Eu estudei, eu criei hipóteses, eu avaliei os resultados dessas minhas hipóteses, eu fiz alterações, eu testei, avaliei de novo, fiz mais alterações, testei, avaliei e eu finalmente cheguei no resultado. Eu entendi que não existe só uma forma da gente ser produtivo. Existe um método que vai funcionar pra gente e que vai ser aquilo que vai funcionar pra gente. Eu descobri que cada pessoa tem o seu próprio jeito de ser produtivo. Então a gente começa do início. E eu voltei lá pro início da minha faculdade de psicologia. Assim que eu entrei na faculdade de psicologia, existe um conceito que foi apresentado de que todos somos seres biopsicossociais. Isso significa que a gente tem a nossa parte biológica, a nossa parte psicológica e a nossa parte social. E tudo isso influencia a forma como a gente vai pensar e como a gente vai agir. Ou seja, essas alterações, elas também afetam a forma como a gente vai ser produtivo, dependendo da nossa biologia, dependendo do contexto social e cultural em que a gente está inserido e dependendo da nossa própria psicologia. Não tem como a gente continuar, então, a usar a mesma regra para pessoas que são diferentes em diversos níveis. Então, por exemplo, eu não posso cobrar de uma pessoa que tem um contexto social diferente do meu, que ela haja e ela pense de forma igual a mim. Não existe como eu fazer isso. Assim como não existe eu comparar, por exemplo, uma mãe que precisa trabalhar e cuidar de duas crianças atípicas com uma jovem que só estuda e que não precisa trabalhar, por exemplo. Assim como eu não tenho como comparar uma pessoa que tem filhos com outra que não tem filhos. As estruturas sociais vão ser diferentes. O contexto que aquela pessoa vai estar inserida vai ser diferente. Eu posso falar de uma rotina de uma pessoa empreendedora que pode acordar às 5 horas da manhã e meditar e fazer exercício físico e ter mais controle do seu próprio horário. A outra coisa é eu chegar e tentar colocar essa mesma rotina numa pessoa que trabalha no CLT, que precisa pegar ônibus às 4 horas da manhã. Então, assim, não tem como a gente continuar usando a mesma regra de produtividade para pessoas que são diferentes. É aí onde a magia da produtividade caótica. Nós temos algumas etapas na metodologia da magia da produtividade caótica. E eu não vou explicar todas as etapas direitinho aqui para vocês podem pausar e vocês podem ler o vídeo, mas eu vou pontuar em coisas que são muito importantes aqui. Tá? A primeira coisa, como eu disse, todos nós somos diferentes. Então, o primeiro passo é a gente entender quais são as suas prioridades e quais são os seus objetivos. Porque é muito importante a gente fazer sempre um planejamento pensando no que é importante e no que faz sentido para você. O que é importante, quais são as suas prioridades, podem não ser as minhas prioridades. E os seus objetivos podem não ser os meus objetivos. Então não adianta nada eu entrar já com um planejamento de que a sua vida deveria ser X, Y, Z, você tendo expectativas diferentes da minha, você tendo prioridades diferentes da minha, você tendo objetivos que são diferentes dos meus. E é importante a gente fazer isso, quais são as nossas prioridades, os nossos objetivos, porque nosso planejamento, ele precisa ter um planejamento de futuro, é o que as coisas que eu quero alcançar, o que eu quero conseguir, os meus objetivos, mas a gente também precisa trabalhar com o nosso presente. É no nosso presente que a gente constrói o nosso futuro. E é no nosso presente que a gente vai curtir. E é aí onde entram também as nossas prioridades, as coisas que fazem sentido pra gente. As coisas que a gente precisa abrir espaço todo dia, ou toda semana, ou independente da noção de tempo, mas são as coisas que a gente precisa que estejam presentes, que são inegociáveis. Então, assim, a primeira coisa que a gente começa no início do nosso planejamento é a gente entender o que você quer e o que é importante para você. Não é o que é importante para cicrano, fulaninho, ou como deveria ser. Não, é o que é importante para você. E aí,
a gente vai avançando um pouquinho, né? A gente identifica o seu padrão de produtividade. Significa o quê? E aí eu quero pausar um pouquinho aqui, depois eu volto para essa tela, mas eu quero pausar aqui porque o padrão da produtividade são as relíquias da produtividade, que eu chamo. As nossas relíquias da produtividade, elas são compostas por 3 elementos. Um deles é a pedra motivacional, que eu vou falar aqui nessa aula hoje. O outro é o elemento da produtividade e o outro é o padrão da energia caótica. Essas 3 formas juntas, elas dão a você uma visão de como é que a sua produtividade funciona no nível biológico, psicológico e social. Então, a partir do momento que você descobre as suas relíquias da produtividade, você descobre a forma como você é produtivo de verdade e como você de fato funciona. Num nível que não é só um nível de dizem que é melhor fazer isso aqui, mas não, num nível de como é a melhor forma pra mim. E aí a gente volta de novo pra essa página. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe as nossas prioridades, os nossos objetivos, e a gente sabe a forma como a gente funciona, a gente entra agora nessa quarta etapa aqui, que tá aqui, que é no sistema de neuroprodutividade caótica. A gente consegue alinhar como a gente funciona, o nosso contexto social, as nossas questões psicológicas e biológicas, como a gente melhor funciona, alinhado aos nossos objetivos e às nossas prioridades para a gente construir um planejamento que seja, de fato, eficaz, que faça com que a gente seja produtivo, mesmo no caos da vida. E aí a gente tem outras 2 etapas, que são a etapa número 2, que geralmente quando você entra no curso você pode estar esgotada, então a gente precisa às vezes fazer um processo de recuperar a sua energia, né, e a sua disposição para que você consiga se movimentar. E a última etapa, que é a etapa que vai fazer você alcançar os seus objetivos, porque existem 2 coisas que fazem com que a gente seja produtivo. Um é que a gente trabalhe na gestão da nossa energia, da nossa disposição, da energia que a gente tem disponível, e a segunda, que a gente trabalhe na gestão das nossas emoções. São as nossas emoções que fazem com que a gente faça as coisas ou que a gente não faça. Então a gente precisa ter um manejo muito importante disso. E eu não falo de mindset, eu falo de gestão de emoções. Eu falo que às vezes a gente acaba desistindo ou estagnando num projeto porque a gente tem medo, porque a gente está frustrada, porque a gente está triste. E não importa o mindset que a gente mude, se a gente não lida com as nossas emoções, o mindset ele tem uma limitação. Então a metodologia, existe a metodologia prática de planejamento e existe a metodologia de gestão da sua energia e das suas emoções. E elas precisam trabalhar juntas para que você consiga construir uma base saudável para sua produtividade. E hoje a gente vai estar falando aqui, eu vou estar ensinando já para você um pouquinho sobre a pedra motivacional, tá? Lembra que eu falei da gestão de energia? Então, a pedra motivacional, ela é meio que a energia cerebral que a gente tem. Então, a gente chama isso de estilo cognitivo motivacional, que é cada pessoa tem um cérebro que funciona de uma maneira diferente. Então, a gestão de energia do nosso próprio cérebro vai definir como é que a nossa motivação ela funciona pra gente, pessoalmente. Então tem 3 tipos. O primeiro é a pedra motivacional do propósito, o segundo da perseverança e a terceira é a pedra da paixão. E eu vou falando aqui algumas características e você já vai conseguir se identificar. E você vai conseguir identificar que, nossa, então realmente existem formas diferentes da gente fazer isso, da gente ser produtivo e da gente funcionar. Sim, existe. E eu quero que você saia dessa aula já com a ideia de, e se você não for uma pessoa errada? E se você só for diferente? Então vamos falar primeiro sobre a pedra motivacional do propósito. A pedra motivacional do propósito, meio que o mundo é feito para quem tem essa pedra, mas é difícil as pessoas usarem essa pedra motivacional de uma forma saudável. Tá? O que acontece? Pessoas que têm a pedra motivacional do propósito, geralmente elas focam num objetivo. E elas conseguem manter a consistência, elas conseguem manter a constância, elas conseguem se manter focadas nesse objetivo. Então, por exemplo, eu quero treinar para uma maratona daqui a 1 ano. Essas são pessoas que vão se manter focadas e constantes, são pessoas que não vão parar, são pessoas que vão continuar focando nesse objetivo. O problema dessa pedra motivacional é que quando a gente não consegue enxergar os nossos limites, a gente excede o nosso nível de energia, a gente esgota essa energia, a gente esgota essa pedra motivacional. Então entende que ali, no primeiro caldeirão, tá ela ali borbulhando e ela já tá saindo do caldeirão. Quer dizer que a gente já tá se excedendo. E aí, meio que explode e esse caldeirão, todo o líquido que tá dentro desse caldeirão, ele explode, sai, fica em todos os lugares, menos o caldeirão. E é isso que mais ou menos acontece. Pessoas que têm essa pedra motivacional, elas costumam exaurir
essa energia, elas costumam esgotar a energia delas porque elas não respeitam seus limites. É como se elas tivessem muita vontade, muita ambição, mas elas não conseguem ter a energia e a disposição suficiente para sustentarem essa ambição. Eu quero muito chegar nesse objetivo, mas eu acabo excedendo meus limites e aí eu não tenho mais energia para continuar correndo atrás desse objetivo. Aí eu vou treinar todo dia durante 1 ano para essa maratona. Mas aí acaba que, faltando 1 mês para a maratona, você excedeu tantos limites do seu corpo que você não consegue nem correr porque você teve uma luxação, por exemplo. Então, essas pessoas têm uma certa dificuldade depois porque eles zeram a energia, zeram totalmente. E quando você zera, você demora um tempo a recuperar. Então, são pessoas que, às vezes, podem ter dificuldade em alcançar seus objetivos porque vão com tanta sede ao pote que elas tropeçam e caem antes de conseguirem chegar ao pote. Então elas precisam se recuperar da queda, se levantar, e isso demora um tempo até que elas possam chegar lá de novo. A pedra motivacional da perseverança. Essas aí, elas são um pouco diferentes e elas se cobram para serem mais que nem a primeira. Porque repara o crescimento dos caldeirões. É um crescimento mais constante, mas é um crescimento também mais lento. Então são as pessoas que vão, eu vou ter uma maratona para daqui a 1 ano. Essas pessoas vão começar a treinar de pouquinho em pouquinho. São pessoas que vão começar de pouco em pouco. Não são pessoas que vão começar ali super motivadas. Elas vão demorar um pouco para pegar no tranco. Elas vão demorar um pouco para aprenderem a correr, para conseguirem manter a velocidade, para conseguirem pegar o jeito da corrida. São pessoas que vão ter dificuldade em fazer uma coisa talvez todo dia. Então são pessoas que têm um processo mais lento de adaptação. E essas pessoas ficam sempre se cobrando para fazerem as coisas mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Só que o jeito dessas pessoas é um jeito mais lento. Então vai demorar mais tempo. Mas essas geralmente são as pessoas que vão conseguir correr a maratona e completar a maratona até o final. Porque elas estão mais acostumadas a fazer esse processo de uma forma mais, sabe, a forma devagar e sempre. É que nem o meu marido. Meu marido demora muito pra fazer as coisas. Mas quando ele vai fazendo as coisas, ele vai fazendo as coisas com uma consistência muito grande. Então, imagina também, vamos pegar um jogo, um personagem de um jogo que demora muito a ganhar habilidades. Só que quando ele começa a ganhar habilidades, ele começa a escalar de uma forma muito rápida e ele consegue derrotar todos os outros. Ele demora, mas ele fica mais forte conforme o tempo vai passando. É quase como se fosse ganhando mais estrutura, mais força. É quase como se a gente fosse construindo isso numa base muito mais sólida. Então, para essas pessoas é importante elas não tentarem se forçar a irem mais rápido, elas têm o tempo delas. Já na pedra motivacional da paixão, a gente tem ali pessoas que fazem tudo isso, só que muito mais rápido. Então, assim, são pessoas que geralmente têm um interesse muito grande, uma motivação muito grande, uma energia muito grande, mas essa energia, essa motivação, ela some daquele lugar e ela vai para outro. Então, é quase como se tivesse uma mudança de foco muito grande. Então, assim, nossa, eu quero me planejar para correr uma maratona daqui a 1 ano. Essa pessoa vai ter muita dificuldade para ficar 1 ano focada só em correr essa maratona, só em fazer esse objetivo. Então essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai estar 2 semanas muito focadas em correr pra maratona e depois de 2 semanas ela já vai estar assim, ai, tô de saco cheio. Nossa, mas eu tô com muita vontade de dançar. Voltei a dançar, quero voltar a dançar. E daqui a 1 semana ela vai estar querendo focar em outra coisa. Então, assim, pessoas que têm essa pedra motivacional da paixão, esse foco, ele vai e vem que nem o vento. Então, essas pessoas tendem a se cobrarem para serem pessoas mais fixas, mais disciplinadas, mais constantes, mais rígidas. Só que essas pessoas, elas não funcionam dessa maneira. Elas funcionam realmente rotacionando os seus interesses. Porque assim como o interesse vai embora, o interesse também vai voltar. Então são pessoas que às vezes vão gostar de correr, mas não vão gostar de correr todo dia, ou toda hora, ou manter o foco só naquilo. Então são pessoas que precisam aprender a rotacionar os seus interesses, para que a gente sempre tenha um pouquinho mais de novidade, mais de motivação, mais de disposição. Porque assim como você se desinteressou por algo, você pode voltar a se desinteressar um pouquinho mais adiante. E você precisa se permitir. Quanto mais você se força a manter ali focado, mais resistência você vai ter. E quanto mais você se deixa fluir, mais são as possibilidades de você conseguir se desinteressar e voltar depois a se interessar por aquilo. Então eu espero que você, com essa aulinha, você já tenha entendido um pouquinho de que você pode ser diferente e que tá tudo bem você ser diferente, mas você só é diferente e não vai continuar seguindo a mesma forma que as outras pessoas usam, porque você
é diferente. Porque todos nós somos diferentes, na verdade. Voltamos um pouquinho para falar sobre a magia da produtividade caótica. Além de você ter toda essa metodologia, você também vai ter algumas outras coisas. Todas as aulas estão gravadas, elas estão gravadas e estão disponíveis na plataforma, então assim que você entrar, você vai conseguir ter acesso a todas essas aulas. Mas além disso, a gente tem alguns bônus extras. A gente tem aulas ao vivo, que geralmente quando eu dou essas aulas, elas vão ficar também disponibilizadas e gravadas na plataforma. A gente tem um encontro no salão comunal, que é o encontro de tira dúvidas, às vezes um encontro de aula extra, que acontecem 2 vezes por mês. E a gente tem um suporte no WhatsApp. Eu gosto de fazer sempre esse suporte no WhatsApp muito próximo. A gente tem a aula de tirar dúvidas, mas se você tiver alguma coisa mais particular que queira falar, que queira ser resolvida, você fala, entra em contato no WhatsApp, tira dúvidas sobre as aulas também. A gente tem uma disponibilidade muito grande para isso, e isso é algo que eu gosto muito de fazer, que eu prezo muito que aconteça. E é por isso também que o valor desse curso ele pode ir aumentando sem aviso, porque para eu dar um suporte cada vez melhor, eu preciso ter cada vez mais possibilidades de oferecer que esse suporte aconteça de forma adequada. Então não posso prometer que da próxima vez que você vai ver esse vídeo, que o curso vai estar exatamente no mesmo valor que eu vou colocar aqui, tá bom? Porque conforme aumenta o número de alunos, também aumenta a demanda e também vai aumentar o valor do curso. Então eu não posso prometer isso nesse momento. A outra coisa que eu preciso falar pra você é que toda essa metodologia, se você olhar ali embaixo de cada uma delas, você vai reparar que tem ferramentas. Todas essas ferramentas estão disponíveis na plataforma, mas também tem um template no Notion, que também está disponível para os alunos, onde todas essas ferramentas elas podem ser colocadas nessa única plataforma. E essas ferramentas vão estar com você o resto da vida. Então, se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, de como funciona, tudo vai estar ali no template. A outra coisa essencial é que eu tenho uma garantia incontestável de 30 dias. Se você chegar para mim, mandar um e-mail, pedir um reembolso direto pela plataforma, você vai ter o seu reembolso feito na hora, por alguns motivos. Porque eu tenho muita confiança na minha metodologia, e eu tenho muita confiança de que se você aplicar a minha metodologia, você vai ter resultados em menos de um mês, em menos até de 2 semanas, você vai conseguir ter resultados e você já vai conseguir ver a sua produtividade de uma outra forma. E a outra coisa é que pode ser que você também não goste de algo que eu falei, ou que você não tenha se adaptado comigo, e tá tudo bem, isso acontece. Mas eu tenho muita confiança na minha metodologia. E eu quero que fique comigo só pessoas que estão ali realmente disponíveis a fazerem essa metodologia e que invistam nessa outra forma de ser. E é por causa disso que o valor do meu curso, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tá R$397. Podendo ser parcelado e tudo mais, essas coisas todas aí. Mas o valor atual dele é R$397. Mas o preço em breve vai mudar por causa do aumento de demandas. Cada vez mais entram mais alunos, então cada vez mais eu preciso ter mais condições para dar um melhor suporte a eles. Então, eu espero que você tenha gostado da proposta da magia da produtividade caótica e eu espero que a gente possa se ver lá do outro lado, tá? Um beijo! Até lá!